Capítulo 2 Goldshire. Deixamos para trás a tranquilidade relativa de Northshire Abbey e seguimos rumo a Goldshire, o principal ponto de encontro dos viajantes e moradores de Elwyn Forest. Antes de partir, entregamos a Marshall Dugan os documentos preparados por Marshall McBride. Os relatórios confirmam aquilo que já havíamos percebido durante nossa passagem por Northshire. Os problemas da região estão longe de serem casos isolados. Kobolds se multiplicam nas minas. Estranhas criaturas surgem ao longo dos rios. Guardas desaparecem durante patrulhas e as poucas tropas disponíveis já não conseguem responder a todas as ameaças. O que parecia ser apenas um período de treinamento se transforma, pouco a pouco, em uma verdadeira campanha pela segurança de Elwyn Forest. The Fargo Deep Mine. Assim que chegamos a Goldshire, Marshall Dugan nos informa que outra mina da região também enfrenta sérios problemas. Relatórios recentes indicam que Fargo Deep Mine, localizada ao sul da cidade, tornou-se um novo abrigo para os kobolds. A infestação encontrada em Northshire não foi contida a tempo e agora parece estar se espalhando por toda Elwyn Forest. Nossa missão é simples: explorar a mina, confirmar os relatos e retornar com informações precisas sobre a situação. That spell isn't ready. That's still recharging. I can't cast that yet. Greetings. Gold Dust Exchange. Enquanto nos preparamos para a expedição, um comerciante local chamado Remy Two Times nos aborda com um pedido incomum. Segundo ele, muitos kobolds carregam consigo pequenas quantidades de Gold Dust, um material bastante valorizado e útil para seus negócios. Se já vamos enfrentar essas criaturas dentro da mina, por que não aproveitar a oportunidade para recuperar parte do que eles vêm saqueando? You need something? Have a good one. Kobold Candles. Outra pessoa interessada na atividade dos kobolds é William Pestle, um alquimista local.
Ele explica que as grandes velas carregadas pelas criaturas Hey there. possuem uma cera de excelente qualidade, utilizada na preparação de diversos compostos. Com a presença dos kobolds aumentando, encontrar essas velas não deve ser difícil. Mais uma vez, percebemos que a infestação não ameaça apenas a segurança das estradas, mas também o abastecimento e o trabalho dos moradores de Goldshire. How are you? Lost Necklace. Nas fazendas próximas a Goldshire, Hello. conhecemos Auntie Bernice Stonefield, uma velha moradora da região que está desesperada para recuperar um colar de grande valor sentimental. Convencida de que o jovem Billy McClure o roubou, ela nos pede para confrontá-lo e trazer o colar de volta. Pie for Billy. Billy nega qualquer envolvimento no desaparecimento do objeto. Porém, entre uma resposta e outra, admite que talvez saiba de alguma coisa, se conseguir matar a fome primeiro. O garoto faz um pedido bastante específico, uma Pork Belly Pie, preparada por ninguém menos que a própria Auntie Bernice. Parece que resolver pequenos conflitos familiares também faz parte da rotina de um aventureiro. Hey there. Back to Billy. Depois de caçar javalis e ajudar na preparação da torta, finalmente entregamos a refeição para Have a Billy. good one. Com a barriga cheia, sua memória milagrosamente melhora. Um pouco envergonhado, ele admite que não roubou o colar, mas se lembra exatamente do que aconteceu. Enquanto brincava perto de Fargo Deep Mine, viu um grande kobold de dentes dourados pegar o objeto e desaparecer nas profundezas da mina. Se quisermos ajudar Auntie Bernice, agora sabemos exatamente para onde devemos ir. Goldtooth. Nossa exploração por Fargo Deep Mine ganha um novo objetivo. Depois de investigar a crescente atividade dos kobolds e recuperar suprimentos roubados,
Agora precisamos encontrar a misteriosa criatura de dentes dourados descrita por Billy. Nas galerias mais profundas da mina, finalmente encontramos Goldtooth. É aparentemente o responsável por carregar consigo o colar desaparecido de Auntie Bernice Stonefield. Após derrotá-lo, recuperamos Bernice's necklace e retornamos à fazenda para devolvê-lo à sua verdadeira dona. Para muitos, pode parecer uma tarefa pequena diante dos problemas enfrentados por Elwyn Forest. Mas, para os moradores locais, preservar lembranças e proteger a própria família é tão importante quanto derrotar monstros ou enfrentar bandidos. How are you? Safe travels. A fishy peril. Need something? Quando acreditávamos que os kobolds eram a principal preocupação da região, um novo alerta chega até nós. Remy Two Times comenta sobre estranhas criaturas avistadas nos riachos do leste de Elwyn Forest. Segundo ele, Murlocs estão surgindo em números cada vez maiores, afugentando pescadores e atacando qualquer um que se aproxime das margens. Apesar disso, Marshal Dugan ainda não considera a situação grave o bastante para deslocar tropas. What can I do for you? Further concerns. Diante da incerteza, Marshal Dugan nos propõe uma solução. Se realmente acreditamos que os rumores são verdadeiros, devemos procurar Guard Thomas, responsável pela vigilância da ponte leste de Elwyn Forest. Ele está há dias patrulhando a região e certamente saberá dizer o que está acontecendo. Need help? Find the Lost Guards. Guard Thomas confirma nossas suspeitas. Os Murlocs realmente se estabeleceram ao longo dos rios do leste. Mas isso não é o mais preocupante. Dias antes, 2 soldados, Rolf e Malakai, foram enviados para investigar a região. Nenhum deles retornou. Sem notícias e sem reforços disponíveis, cabe a nós seguir pela margem do rio e descobrir o destino dos 2 guardas. Embora boa parte do corpo tenha sido saqueada, um pequeno medalhão ainda permanece entre os pertences, espalhados pelo chão. Gravadas no metal, podemos ler as palavras: Footman Malakai Stone. Discover Rolf's fate. A busca continua. Pegadas estranhas seguem pela margem do lago e desaparecem na direção de um pequeno assentamento Murloc. Avançamos com cautela, mas já sabemos o que provavelmente iremos encontrar. Entre as cabanas das criaturas, encontramos o corpo do segundo guarda desaparecido. Preso ao seu pescoço,
um medalhão revela sua identidade. No medalhão de metal está gravado: Footman Rolf Hartford. Report to Thomas. Com os 2 medalhões finalmente recuperados, retornamos até a ponte leste de Elwyn Forest. A viagem é silenciosa. Embora já soubéssemos o que provavelmente encontraríamos, confirmar o destino dos guardas torna a realidade impossível de ignorar. Os 2 soldados morreram durante suas investigações nas áreas ocupadas pelos Murlocs. Para Thomas, a notícia não é uma surpresa, apenas a confirmação de um temor que já carregava há algum tempo. Os ataques deixaram de ser incidentes isolados. Os Murlocs estão se tornando uma ameaça real para as fronteiras de Elwyn Forest. Well met. Deliver Thomas's report. Com a verdade finalmente esclarecida, retornamos até Guard Thomas para concluir seu relatório e seguimos imediatamente para Goldshire. Ao ouvir a notícia, Marshal Dugan demonstra uma preocupação que até então tentava esconder. As poucas tropas disponíveis já estão sobrecarregadas lidando com kobolds, gnolls e bandidos. Agora, a confirmação de que Murlocs estão matando soldados nas fronteiras torna a situação ainda mais delicada. Se nada mudar em breve, talvez a luta não fique restrita às estradas e aos rios. Em pouco tempo, Goldshire poderá estar em perigo. What can I do for you? Nossa chegada a Goldshire revelou uma realidade preocupante. Os problemas encontrados em Northshire Abbey eram apenas a superfície de algo muito maior. Kobolds se espalham pelas minas. Fazendeiros vivem sob constante ameaça e patrulhas inteiras desaparecem sem deixar rastros. Enquanto isso, novas forças parecem surgir nas sombras de Elwyn Forest. E ao que tudo indica, os desafios que enfrentamos até agora foram apenas o começo de uma longa jornada.